Natal de 1996. Enquanto o mundo celebrava em uma mansão em Boulder, no Colorado, o silêncio era interrompido por um grito que ecoaria por décadas. Um bilhete de resgate de 3 páginas, escrito à mão dentro da própria casa, exigindo um valor curiosamente específico, $118 mil. Mas não havia sequestradores do lado de fora. O perigo, ao que tudo indica, já estava do lado de dentro. Como uma criança pode desaparecer de seu quarto e ser encontrada horas depois no porão da própria casa, sob o nariz de investigadores experientes? Hoje, vamos analisar os fatos que a mídia muitas vezes ignorou e mergulhar na psicologia de uma cena de crime que desafia a lógica humana. Antes de darmos o primeiro passo nesta investigação, eu gostaria de saber de qual cidade você está acompanhando este relato. Deixe seu comentário abaixo. Sua participação ajuda a manter este canal de pé. Eram exatamente 5h52 da manhã do dia 26 de dezembro, quando Patsy Ramsey discou os 3 dígitos que mudariam sua vida para sempre. A voz, trêmula e urgente, relatava o que nenhum pai está preparado para enfrentar. Sua filha de 6 anos, a pequena JonBenét, havia desaparecido. O cenário era atípico desde o primeiro segundo. No degrau da escada da cozinha, Patsy afirmou ter encontrado um bilhete. Não era um bilhete comum de sequestro. Eram 3 páginas manuscritas em um bloco de papel que pertencia à própria família Ramsey. O autor usou uma caneta da própria casa. Para um investigador, esse é o primeiro sinal de alerta. Sequestradores costumam ser rápidos, diretos, mas este autor teve tempo. Ele sentou-se na mesa da cozinha e escreveu por pelo menos 20 minutos. Enquanto isso, o corpo de JonBenét, segundo a cronologia técnica, já poderia estar sem vida a poucos metros dali. A polícia de Boulder chegou em poucos minutos, mas o protocolo foi negligenciado. Amigos da família entraram e saíram. Áreas não foram isoladas e a mansão de 15 cômodos tornou-se um labirinto de evidências cruzadas. O que parecia ser um sequestro clássico estava prestes a se tornar o cold case mais debatido da história americana. Na criminologia, as primeiras 48 horas são cruciais. É o período onde os vestígios são frescos e a memória das testemunhas é nítida. Mas na manhã de 26 de dezembro, o protocolo padrão de preservação de cena de crime foi infelizmente ignorado. Imagine a cena. A polícia de Boulder, uma cidade pacata e com pouca experiência em crimes violentos desse tipo, tratou a ocorrência inicialmente como um sequestro. O resultado? A casa não foi isolada. Amigos da família e líderes religiosos entravam e saíam da residência, caminhando pelos cômodos, tocando em superfícies e, em alguns relatos chocantes, até ajudando a limpar a cozinha. Cada passo dado por uma pessoa não autorizada era uma digital apagada ou um fio de DNA contaminado. A detetive Linda Arndt, uma das primeiras a chegar, viu-se em uma situação impossível, sozinha, vigiando uma família influente e seus amigos enquanto aguardava um contato dos sequestradores que nunca aconteceria. Na criminologia, a ciência forense nos ensina que a isolação é a única forma de garantir a pureza da prova. Ao permitir que a rotina da casa continuasse em meio a uma investigação de desaparecimento, criou-se um ruído biológico e físico que assombraria os peritos por décadas. Mas o erro mais crítico ainda estava por vir, e ele aconteceria dentro do próprio porão da casa. Como você reagiria em uma situação de tamanha pressão? Você acredita que a falha foi inexperiência da polícia ou algo mais complexo? Deixe sua opinião nos comentários. Estou lendo todos. Eram pouco mais de 13 horas. 7 horas haviam se passado desde o primeiro chamado à polícia. O clima na residência era de uma tensão insuportável. Foi então que a detetive Linda Arndt sugeriu que John Ramsey e seu amigo, Fleet White, fizessem uma busca minuciosa na casa para ver se algo parecia fora do lugar. John Ramsey dirigiu-se diretamente ao porão. Em um movimento que muitos analistas consideram, no mínimo, curioso, ele foi direto para uma pequena sala de vinhos, um local isolado e escuro. Ao abrir a porta e acender a luz, o que ele encontrou não foi uma pista de sequestro, mas o encerramento trágico de qualquer esperança.
John Benet estava lá. Ela estava coberta por um cobertor branco, com as mãos posicionadas acima da cabeça e uma fita adesiva sobre os lábios. O que se seguiu foi um erro técnico que faria qualquer perito criminal lamentar. No calor da emoção, John pegou a filha nos braços e a carregou para o andar de cima, alterando permanentemente a posição original do corpo e destruindo qualquer vestígio que pudesse estar no chão daquela sala. A perícia posterior revelaria detalhes perturbadores. Não era um crime simples. Havia um dispositivo de asfixia complexo, feito com um pedaço de corda e o cabo de um pincel que pertencia ao kit de pintura de Patsy Ramsey. A precisão e a natureza desse objeto sugeriam algo pensado, ou talvez um reflexo de uma psicologia profundamente perturbada. A pergunta que os investigadores se fazem até hoje é: por que o autor deixaria o corpo dentro da própria casa após escrever um bilhete de resgate tão longo e exigente? Se o objetivo era o dinheiro, por que interromper o plano de forma tão definitiva? Se você estivesse analisando essa cena, o que mais te chamaria a atenção? A complexidade do objeto utilizado ou o fato do pai ter ido diretamente ao local onde ela estava? Sua percepção é fundamental para o nosso debate. No mundo da investigação criminal, bilhetes de resgate costumam ser curtos, diretos e ameaçadores. Temos sua filha, o valor é este, não ligue para a polícia. Mas o bilhete encontrado na escada dos Ramsey era diferente. Eram 3 páginas de um fluxo de consciência denso, escrito com uma calma perturbadora. Especialistas em linguística forense notaram algo fascinante. O autor se identificava como parte de uma facção estrangeira, mas usava um vocabulário que soava como um roteiro de cinema de Hollywood. Frases como "use aquele bom senso suliço que você tem" e referências a filmes de ação indicavam alguém tentando desesperadamente parecer um criminoso profissional, mas falhando na execução. Outro ponto que intriga os investigadores é o valor solicitado, $118 mil. Para uma família multimilionária como os Ramsey, essa era uma quantia ínfima. Curiosamente, esse era exatamente o valor do bônus de Natal que John Ramsey havia recebido naquele ano. Como um sequestrador externo teria acesso a um detalhe financeiro tão íntimo e específico? A análise da caligrafia também trouxe debates acalorados. Enquanto John foi rapidamente descartado, os resultados para Patsy Ramsey foram classificados como inconclusivos. Ela não pôde ser confirmada como autora, mas também não pôde ser totalmente eliminada. A caneta e o papel saíram da escrivaninha dela. O rascunho do bilhete também estava lá. Pense comigo. Se você fosse um intruso, correndo o risco de ser pego a qualquer momento, você perderia 20 minutos escrevendo um manifesto de 3 páginas na cozinha das suas vítimas? Ou esse bilhete foi criado para desviar a atenção de uma verdade muito mais dolorosa que aconteceu naquela noite? Na psicologia investigativa, o comportamento pós-crime é um dos indicadores mais analisados. No caso Ramsey, a reação dos pais sob o microscópio da mídia tornou-se o centro de um debate nacional. Diferente do que se espera em casos de desaparecimento, os Ramsey contrataram advogados e especialistas em relações públicas quase imediatamente. Para muitos, isso era uma medida de proteção lógica de uma família influente. Para outros, era um sinal de que algo estava sendo escondido. A imagem de John Benet, frequentemente vista em vídeos de concursos de beleza infantis, maquiada e vestida como uma adulta em miniatura, criou uma narrativa paralela. O público passou a julgar não apenas o crime, mas o estilo de vida daquela família. Havia uma tensão invisível. De um lado, a imagem da família perfeita do Colorado. Do outro, as teorias que surgiam nas sombras dos corredores daquela mansão. Investigadores notaram que as entrevistas de John e Patsy pareciam ensaiadas, com uma contenção emocional que muitos acharam suspeita. Mas aqui entra a complexidade da natureza humana. Existe uma forma correta de sofrer? A dor de perder um filho pode se manifestar através do choque e da retração, ou o distanciamento era uma tática de defesa. Enquanto a polícia de Boulder focava nos pais, o promotor do distrito seguia uma linha diferente, criando uma guerra interna nas autoridades que prejudicaria o caso por décadas. A pergunta que deixo para você é:
O julgamento da mídia sobre os concursos de beleza influenciou a nossa percepção sobre a culpa da família? Ou os detalhes do comportamento deles eram realmente inconsistentes? Se as teorias se baseiam em suposições, a ciência se baseia em fatos. E é aqui que o caso JonBenét Ramsey se torna um verdadeiro campo de batalha forense. Durante anos, a ausência de pegadas na neve ao redor da casa e a falta de sinais de arrombamento alimentaram a teoria do crime interno. No entanto, uma análise mais minuciosa trouxe elementos que desafiam essa conclusão. Uma pequena marca na pele de JonBenét e fragmentos de DNA encontrados em suas roupas íntimas tornaram-se o centro da teoria do intruso. Esse material genético pertencia a um indivíduo do sexo masculino, mas não correspondia a nenhum membro da família Ramsey, nem a qualquer pessoa no banco de dados da polícia. Além disso, havia marcas no corpo da menina que alguns especialistas identificaram como sendo de uma arma de eletrochoque, taser, sugerindo que ela poderia ter sido imobilizada por alguém que entrou na casa. Mas como explicar a janela do porão quebrada? John Ramsey afirmou que ele mesmo a quebrara meses antes, mas os peritos encontraram teias de aranha intactas ao redor do local, o que tornaria a entrada de um intruso por ali quase impossível sem deixar vestígios. A ciência aqui nos apresenta um paradoxo. Temos um DNA desconhecido que sugere um terceiro elemento, mas temos uma cena de crime que parece ter sido montada com itens de dentro da própria residência. Seria esse DNA uma evidência definitiva de um assassino externo ou apenas uma contaminação de fábrica, ocorrida durante a produção das roupas da criança? Neste nicho de investigação, sabemos que o DNA é a rainha das provas, mas no caso Ramsey ele é um enigma à parte. Você acredita que um DNA desconhecido é suficiente para inocentar uma família, ou os indícios físicos internos pesam mais na balança? Quase 27 décadas se passaram daquela manhã de dezembro, e o quarto de JonBenét Ramsey permanece, em muitos sentidos, congelado no tempo. Patsy Ramsey faleceu em 2006, levando consigo sua versão dos fatos. John Ramsey, hoje um homem envelhecido, continua lutando para limpar o nome da família e pressionando o governo do Colorado para que novas tecnologias de genealogia genética sejam aplicadas. O caso JonBenét Ramsey mudou a forma como a polícia lida com crimes envolvendo famílias influentes e como a mídia consome tragédias reais. Ele nos ensinou sobre a fragilidade de uma cena de crime e sobre como o preconceito social pode nublar o julgamento técnico. Recentemente, novas amostras de DNA foram enviadas para laboratórios de última geração, mas os resultados permanecem sob sigilo absoluto. O que resta é uma pergunta que assombra investigadores experientes. O culpado é um fantasma que entrou e saiu sem deixar rastros, ou a resposta está escondida naquilo que nunca foi dito entre as paredes daquela mansão? A justiça para JonBenét Ramsey não é apenas sobre encontrar um culpado, mas sobre entender a complexidade da alma humana e as falhas de um sistema que, no momento mais crítico, não conseguiu proteger uma criança de 6 anos. Este caso nos deixa lições práticas e dolorosas. Primeiro, a importância do isolamento imediato de qualquer cena de crime. Segundo, que o DNA é uma tecnologia poderosa, mas não trabalha sozinha sem um contexto lógico. E, acima de tudo, que a verdade, por mais que tente ser enterrada, sempre deixa ecos. O mistério de JonBenét Ramsey continua vivo, porque desafia a nossa necessidade de fechamento. Nós queremos respostas, mas o que temos são perguntas que se multiplicam. Se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, você busca entender as nuances mais sombras da nossa natureza. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas análises investigativas. Pergunta final. Com base em tudo que analisamos hoje, o bilhete, o DNA e o porão, você acredita na teoria do intruso ou na teoria da tragédia familiar? Comente sua teoria abaixo. Vamos transformar essa sessão de comentários em um verdadeiro fórum de investigação. Até o próximo relato.